Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e a sua misericordiosa paz. Nós vamos falar esta noite um pouquinho, e digo um pouquinho porque a vida dos grandes homens e das grandes mulheres que fizeram a história da humanidade são motivo para se escrever centenas de livros. E talvez se falássemos sobre a vida de um São Francisco de Assis ou de nosso querido Chico Xavier, 1000 palestras seriam poucas para retratar tamanha grandeza numa vida tão pequena. Interessante é ver que a grandeza de Chico Xavier estava justamente no seu oposto, na sua pequenez, na sua simplicidade, na caridade, no amor que ele tinha para com a humanidade inteira. Mas vamos falar um pouquinho do Chico, o que poderíamos estabelecer algumas curiosidades da vida do Chico. Algumas coisas tem em livro, outras não. Mas para nós entendermos um pouquinho os bastidores da vida de alguém que foi o maior médium espírita do mundo. Porque quando nós assistimos, por exemplo, uma peça de teatro, quando alguém vai assistir o Fantasma da Ópera, Miss Saigon, ou qualquer peça na Broadway, e se assiste a peça com duração Rei Leão de 2 horas e 20 minutos, ou vai assistir qualquer peça que seja de 1h40, ninguém se iluda achando que se gastou 1h40 para se preparar uma peça que demorou 1h40. Muitas vezes gasta-se anos. A vida de Chico Xavier nos bastidores foi preparada pela sua envergadura espiritual por muitas encarnações. Portanto, quando contamos algo que ele realiza e que nós sabemos, é o que sabemos que deu para ver. O que não deu para ver, eu vos garanto, é mais interessante do que aquilo que você viu. E ele nunca teve facilidade alguma na vida. Portanto, vamos começar falando do Chico com a seguinte ideia. Você já passou dificuldades na sua vida? Sim, com toda certeza. Ele passou mais do que você, não diminuindo as suas dificuldades. Você já enfrentou problema financeiro na sua vida alguma vez? Ele enfrentou mais do que você. Você conhece alguém pobre? Ele foi mais pobre do que esta pessoa que você conheceu. Você já passou por alguma doença física a que todos nós estamos sujeitos? Ele sofreu mais do que você. Por que estou citando isso? Por um único motivo. Sendo o que mais sofreu, foi o que mais serviu. Sendo o mais pobre de todos, Chico não tinha onde cair morto. Sendo o mais pobre de todos, foi o que mais doou, em dinheiro mesmo, por causa dos livros, foi o que mais doou para o movimento espírita do Brasil e do mundo. Você já foi incompreendido alguma vez? Ele foi mais do que você. E sendo muito incompreendido, foi o que mais compreendeu. Portanto, a vida de Chico Xavier é extraordinária neste ponto. Tinha tudo para dar errado. Era doente. Chico era um homem feio fisicamente. Tinha um estrabismo divergente. Chico tinha 1,56 m de altura. O estrabismo divergente, porque nós conhecemos o estrabismo convergente, o chamado vesgo, que olha para dentro. O estrabismo divergente é quando o olho esquerdo olha para fora e o direito para fora. Ele era possuidor de um estrabismo divergente. Quando você conversava com ele, você não sabia quem é que ele estava vendo, porque ele olhava para você, mas esse olho para cá, esse olho para cá, ele falava, ou seja, ele não era o protótipo de beleza, mas era um homem apaixonante em todos os sentidos. Então, quando citamos a vida de Chico Xavier, é para dizer da superação que ele representa para todos nós. Ele representa a superação, mostrando, se ele que não tinha nada pôde, você também pode. Ele nasceu dia 2 de abril de 1910,
na cidade interiorana do estado de Minas Gerais, chamada Pedro Leopoldo. Eram 9 irmãos. Chico Xavier era o 5º filho. O pai, senhor João Cândido, era o que se chamava à época caixeiro viajante. Vendia várias coisas fora. A mãe, Dona Maria de São João de Deus, ou chamada Maria João de Deus, teve então os 9 filhos. Extremamente pobres. Mas uma pobreza que antigamente era uma pobreza diferente da pobreza de hoje. Era uma pobreza que não tinha recursos, mas que não faltava comida. Mas os problemas começaram quando Chico atingiu 5 anos, em 1915. Quando a mãe o chamou, às vésperas da morte, umas 10 horas da noite, ela morreu de madrugada naquele mesmo dia, ele com 5 anos sentou-se à cama e ele disse: Chico, mamãe vai partir. Mamãe vai fazer uma grande viagem. Vão falar que mamãe morreu. Não acredite, porque um dia eu volto para te buscar. Ele ficou tão gravado com essa... Isso foi em 1915. Ele ficou tão gravado com essa mensagem, eu volto para te buscar, que 87 anos depois ela cumpriu a proposta. E das várias vezes que eu vi Chico Xavier, ouvi no ano que ele partiu. Ou seja, 87 anos após a morte da mãe. E quando ele falava da mãe, os olhos enchiam de lágrimas, de saudade dela. Portanto, a mãe desencarnou. Chico foi ao velório, foi ao cemitério e viu o caixão sendo abaixado e a terra sendo jogada em cima. Ele sabia que a mãe tinha morrido, mas também sabia que a mãe nunca tinha mentido para ele. E se falou que ia buscar, ia buscar. Enquanto não buscava, o pai de Chico Xavier fez algo que hoje seria inadmissível. Lembram-se, eram 9 irmãos. Ele pegou os 9 e deu para cada uma das casas diferentes, para 9 famílias diferentes. Claro que não tem como você deixar 9 crianças numa casa só, mas não é aconselhável você separar 9 irmãos, todos pequenos. 9 irmãos, todos pequenos. Chico Xavier foi para a madrinha. Teoricamente, padrinho, madrinha, eles existem e estão ali para substituir a ausência dos pais. Então, por isso é a madrinha. A madrinha tinha um ódio mortal de Chico Xavier. Por quê? Nem ela sabia. Nem eu sei te explicar. E nem Chico sabia te contar. Era uma coisa espiritual, era uma raiva, era um ódio. Ela tinha ódio mortal dele. Tanto ódio tinha ela do menino que ela dava-lhe uma surra todo dia, às 5 horas da tarde. Tinha horário para apanhar. Com vara de marmelo, que é aquela que enverga, mas não quebra, mas deixa marca. Ele apanhava todo dia às 5 horas da tarde. A raiva dela por ele era tão grande, com 5 anos, que ela pegava garfo, quebrava o cabo, fazia assim até quebrar o cabo, enfiava o garfo na barriga e amarrava com uma faixa. Colocava uma pedra de 5 quilos no menino que pesava 15 e fazia andar nas procissões para expurgar os pecados. As garfadas foram tamanhas, com 5 anos. Eu cheguei a ver o abdômen de Chico Xavier aos 92, era todo marcado pelas garfadas que ele havia recebido aos 5 anos. Então, nunca reclamou, nunca. Passava fome. Como as pessoas tinham pena dele, passavam bolacha, uma espécie de bolacha da época para ele comer, e ele tinha que comer e rapidamente comer, junto, folha de goiabeira, porque não havia escova de dente nem pasta de dente. Ele pegava a folha de goiaba e começava a mascar para limpar os dentes. Para limpando os dentes, a madrinha ver que o dente não estava sujo, porque se comesse apanhava de novo. Até um dia que a mãe do Chico apareceu, lembre-se, Dona Maria São João de Deus, desencarnada. Depois de uma surra ao lado de uma bananeira no quintal. A mãe apareceu, o Chico ficou contente, achou que ela já vinha buscar, demorou mais 87 anos. Ele, paciência é tudo na espiritualidade. Ele recebeu dela então a seguinte instrução: meu filho, quando você apanhar, estou resumindo muito aqui, porque dá para fazer uma palestra só do encontro dele com a mãe. Ela chegou e falou: meu filho, quando você apanhar, nunca odeie a sua madrinha, nem reclame dela, porque você tem uma missão lá na frente.
E se você nutrir de criança ódio por ela, esse ódio vai atrapalhar, tudo é sementeira, vai atrapalhar a missão que você tem lá na frente. Então, quando você apanhar, lembra-te de Jesus, que apanhou mais do que você. Olha uma mãe falando para o filho. E o segundo recado, um novo anjo bom aparecerá na sua vida. E apareceu, anos depois, na figura da segunda esposa do pai de Chico Xavier, Dona Cidália Batista Xavier. Uma senhora nova, tinha idade para ser filha do pai do Chico. O pai do Chico já tinha quantos filhos? 9 filhos. Ela era solteira. O pai do Chico foi o primeiro namorado dela. Ela só fez uma única exigência para casar com ele. Olha que mulher. Ela disse, eu só caso com você se eu puder recolher os filhos que você distribuiu. É uma coisa fantástica. Ela vai de casa em casa buscando as crianças, entre eles, quem? Nosso querido Chico. Então eram 9, ela teve mais 6 filhos com o pai do Chico. O pai do Chico não era fraco. 15 filhos. 15, é da biografia de Chico Xavier. 15 filhos. 9 do primeiro casamento, 6 do segundo, e Dona Cidália Batista, segunda mãe, morre do mesmo jeito que a mãe do Chico morreu. Chico ainda adolescente. Adivinhe quem cuidou dos 15? Porque o pai do Chico viajava, e viajava 6 meses. E não mandava um e-mail, uma notícia pelo Facebook, pelo WhatsApp. Naquela época não havia comunicação, ficava 6 meses fora. Ele que cuidou de tudo. Tanto que ele só muda dia 5 de janeiro de 1959, com então 49 anos de idade, para Uberaba. Lembre-se que isso, estamos em Pedro Leopoldo. Ele só muda para Uberaba depois que ele casa a última das irmãs. Porque antigamente, sobretudo no interior de Minas, tinha aquela história de que a missão do pai terminava quando ele casava a última filha. Então ele era o pai e a mãe. Então ele teve que casar a última irmã. Quando ele casou a última irmã, 5 de janeiro de 59, ele muda para Uberaba. O primeiro trabalho dele, estou explicando a dificuldade. O primeiro trabalho dele, aos 7 anos de idade. 7 anos. Foi na tecelagem Belo Horizonte, que ficava em Pedro Leopoldo. Um trabalho escravo, meus amigos. Ele entrava com 7 anos, 3 da tarde, e trabalhava até 1 da manhã. De segunda a domingo, num trabalho escravo, das 3 da tarde a 1 da manhã. Tanto que Chico Xavier só concluiu o primário, os 4 primeiros anos de estudo, e reprovou o terceiro, porque dormia na aula. Ele tinha 4, 5 horas para dormir, uma criança de 7 anos. Trabalhou a vida inteira. O segundo trabalho dele foi no bar de Juca Bicheiro. Não porque vendia jogo do bicho, mas porque antigamente em Minas Gerais era muito comum a tal da cachaçinha mineira. E era da crendice popular que cachaça matava verme. Sabe verme? Matava verme. Fazia tomar cachaça para matar verme. Então eles falavam, vou tomar um mata-verme. Só que não falava matar verme, vou tomar um mata-bicho. Mata-bicho é cachaça. Por isso que ficou Juca Bicheiro. Adivinha o que Juca vendia? Cachaça. Não vendia evangelho, não vendia, só vendia cachaça. Um excelente local para o maior médio espírita do mundo trabalhar. Um bar que vende pinga. A maioria dos livros que você lê psicografados de Chico Xavier, o bendito saiu de um bar que vendia cachaça, que não tinha Coca-Cola, Fanta, Guaraná, água, só tinha cachaça. Ele saía desse bar correndo e ia para o centro psicografar. Ele nunca teve uma proteção especial, trabalhou lá. O terceiro trabalho de Chico Xavier, e trabalhou-se até aposentar, foi na fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, que pertencia ao Ministério da Agricultura, cujo gerente chamava-se Rômulo Joviano. Foi onde ele psicografou, por exemplo, nessa fazenda Modelo, o livro Paulo e Estevão. Chico Xavier trabalhou desde os 7 anos, nunca faltou um único dia. Infartou 3 vezes, sempre nas férias. Não há um atestado médico abonando uma única falta dele. Durante toda a vida, não há uma. Até para infartar, ele infartava nas férias. Não errar infartar, era nas férias, Emmanuel não deixava ele faltar. Olha a disciplina.
enquanto hoje as pessoas exigem tantas coisas. Então, sem nunca reclamar. Não há uma pessoa dizendo, mas Chico reclamou, nunca. Dormia 2, 3 horas por noite, nunca bocejou. Não há uma foto de Chico Xavier fazendo isso. Não há um vídeo, não há um comentário. Não sentia sono? Muito. As pernas dele eram roxas. Porque para não bocejar, porque ele falava que era falta de respeito com as mães, que vinham de longe sofrendo angustiadas, ele beliscava as pernas com força para que a dor do beliscão fosse maior do que a vontade de bocejar. E a dor sempre vence o bocejo e o cérebro se concentra no que incomoda mais. Porque bocejo é prazer, dor é um incômodo imediato. Ele beliscava as pernas para não bocejar. Olha o cuidado dele. Olha o cuidado deste homem. Só estou citando isso, que são os bastidores, para explicar que não há facilidade no caminho do bem. Que aquele que quiser seguir-me, como disse Jesus, venha, mas não esqueça de carregar a sua cruz. Chico Xavier, então, tornou-se, como todos nós sabemos, um homem extremamente famoso, mas na simplicidade, na pequenez, na humildade. Doou todos os seus livros para as obras de caridade, sem nunca ficar com 1 centavo sequer. A caminha de Chico Xavier era uma cama encostada numa parede, porque não tinha nem onde colocar um credo mudo, nada não cabia, era pequena demais. A cama encostada numa parede e o chuveiro ficava em cima do vaso sanitário. O banheiro era tão pequeno, mas tão pequeno, que o chuveiro ficava em cima do vaso. De um homem que doou centenas de milhões de reais. Você imagina quanto custa um livro? No Brasil, para que a gente só tenha noção de quanto Chico Xavier doou. Quanto ganha, por exemplo, Paulo Coelho quando escreve um livro? Ele faz um contrato antes. Quanto ganha por livro? Paulo Coelho ganha por volta de $2, $3 por livro vendido. Vende 1 milhão de livros, quanto dá? 3 milhões de dólares. Por isso que a fortuna de Paulo Coelho são de centenas de milhões de dólares. Então um autor, estou explicando, um autor famoso no Brasil ganha uns $3, de 3 a 5, tudo bem? 3 a 5 dólares é dele, do autor, o resto da editora, da distribuidora, do lucro e tal. Por isso que um livro custa $3 por livro. Vamos imaginar que ganhe 2. Vamos imaginar que ganhe 1. Eu estou chutando para baixo. Quanto Chico teria ganho? Só o livro Nosso Lar. 1.750.000 livros. Só Nosso Lar. Já deu 1.750.000 dólares. Chico escreveu 512 livros. Claro que nem todos venderam uns 700. Tem alguns que venderam 900 mil, um pouquinho menos, outros 700 mil. Quando você começa a fazer a conta, no 10º livro você fala, Chico é milionário. Quando você chega no centésimo, no duzentésimo, no número 300, você fala, Chico é um dos mais ricos dos Estados Unidos, porque é muito dinheiro. Então, centenas de milhões de dólares, e ele não tinha onde cair morto. Impressionante. Se você visse os sapatos dele, as roupas que esse homem usava, na simplicidade. Certa vez, em 1972, um jornalista de um jornal muito famoso chamado Folha de São Paulo foi ao Uberaba, fez uma matéria enorme de 3 páginas e colocou no título da Folha de São Paulo de domingo, Chico Xavier, o São Francisco dos desesperados. Era o São Francisco do século XX, aquela época, hoje a gente está no XXI, era aquela simplicidade, aquele amor, aquela bondade, aquela caridade, sem nunca reclamar de nada, estudava o Evangelho a vida inteira, toda quarta-feira à noite, ele fazia o culto do Evangelho com 92 anos de idade. Ele era o Evangelho vivo, estudava o Evangelho em casa, fazia o culto do Evangelho toda quarta-feira à noite, 8 horas da noite. Toda quarta-feira fazia, estudava, anotava, conversava. Era essa bondade. E Emmanuel o tratava com extrema disciplina, muito. Por exemplo, e isso não há em livro. Daqui a pouquinho eu abro a pergunta e resposta, a gente pergunta um pouquinho, estamos trocando ideias. Tudo bem? São os bastidores de Fantasma na Ópera. Né? Chico tinha um amor muito grande pelos animais.
muito. Ele falava, ele não escreveu isto, que seria muito forte para escrever, mas comentava com os amigos, quem maltrata um animal não deve ser boa gente. Mas isso que vos fala agora escreveu, os animais têm alma e valem como os nossos melhores amigos. Chico sempre teve cachorro, gato, passarinho, vários. Desencarnava um, vinha outro, sempre teve. Existem várias fotos com um monte de cachorro, de gato. Chico tinha cachorro e também tinha gato. Lembra que eu falei que a cama dele ficava encostado na parede? Isso já em Uberaba, tudo bem? Ficava encostado na parede, você abria a janela, a cama encostada assim, num quarto extremamente simples. Todo dia de manhã, Chico pegava pão duro, pão velho, que já estava ali separado, amassava, fazia um farelinho e colocava assim na janelinha, quando abria. Vinha um passarinho, porque Chico morava em casa, tinha uma árvore perto de onde Chico estava, o passarinho vinha já acostumado e comia ali, ciscava, comia. Naquele dia de manhã, como sempre fazia anos, abriu a janela, passarinho esperando, jogou o pãozinho. O passarinho veio e começou a ciscar e comer. Isso quem nos contou foi Dona Dinorá Fabiano, cozinheira de Chico Xavier. O gato do Chico, lembra que o Chico tinha gato? Estava na cama com o Chico. O gato já tinha visto o passarinho 300 vezes. Estava na cama com o Chico, mas aquele dia o gato olhou o passarinho. Passarinho gordinho, bem tratado, uma pena brilhante. O gato não devia ter feito de jejum corretamente. Olhou aquele passarinho a meio metro na altura da boca, foi meio por, nem precisou saltar muito. Que ele já estava na altura da janela, de boca aberta. Quando o passarinho bateu asa, ele já pegou, caiu do outro lado. O gato comeu o passarinho, resumindo. Chico ficou arrasado. Chorava como criança, de soluçar. Tinha uma criança. Os espíritas foram, conversaram com o Chico, compraram passarinho novo, gato novo. E o Chico falou, não, mas justo meu gato. Um gato espírita. Porque o que aquele gato assistiu de sessão? Você não tem noção. O que aquele gato viu? É o gato espírita, aquela coisa. O Chico ficou tão abalado que ele não foi ao centro à noite. Isso foi de manhã, tudo bem? À noite tinha centro, porque tinha centro todo dia. Os espíritas passaram, o centro do Chico começava às 7h30. Passaram 7h15, 7h10 para apanhá-lo, porque era próximo, o centro ficava 5 minutos de carro. Passaram para apanhá-lo, o Chico disse, não tenho condição de ir ao centro. Por que, Chico? Porque na hora de psicografar, quando eu me concentro, vem à mente o gato pulando de boca aberta e abocanhando o passarinho. Aquilo me causa um certo transtorno e atrapalha na psicografia. Entenda bem, Chico Xavier fazia uma psicografia que, na maioria das vezes, era na letra do espírito que escreveu. Então, era rica de detalhes, não se aceitava um erro na psicografia. Então, ou sai extremamente bem feito ou não faz. Porque todo mundo esperava de Chico Xavier a excelência na mediunidade. Desculpe o vocabulário, ninguém esperaria uma mensagem meia boca do Chico. Tem que ser a mensagem. Se viesse uma mensagem de um parente desencarnado seu, vem com tanto detalhe que nem a pessoa lembrava. Que nem a pessoa lembrava. Tem que pesquisar depois para lembrar do detalhe que o desencarnado contou. Então, Chico disse, não tenho condição de ir. E não foi a primeira noite. Não foi a segunda noite. Não foi a terceira noite, que não tinha condição. Não foi a quarta noite, e ficou em jejum. Não comeu nada, só bebeu água, nem leite com café. Tamanha o sofrimento dele. Depois da quarta noite, ou seja, na hora do almoço do quinto dia, a Dona Dinorá falou assim, Chico, você vai comer um pouquinho, vou fazer uma canja para você. Vai comer de qualquer jeito uma canjinha. Porque senão você vai desmaiar, você vai comer uma canja. Fez uma canjinha para ele, Chico empurrado comeu a tal da canja, na hora do almoço. 7 horas da noite, os espíritas foram lá, Chico, você vai? Ainda não tenho condição. Vão com Deus. O carro virou. Contou do Dinorá Fabiano que depois o Chico contou para ele, apareceu Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico. Disse, Chico, meu filho, o que é que está acontecendo? Como se Emmanuel não soubesse. O que é que está acontecendo?
Chico começou a chorar, contou a história do gato, do passarinho que comeu o passarinho, coitadinho do passarinho, a cena do gato devorando aquele animal, e nosso irmão passarinho, e eu fico na hora de me concentrar, me atrapalho, e não consigo fazer psicografia, estou Emmanuel ouvindo, e eu não consigo. Resumindo, Emmanuel olhou para Chico e falou: meu filho, larga esta palhaçada e vai trabalhar. O senhor não é melhor do que ninguém. Não seja hipócrita. Eu assisti hoje o senhor no almoço comendo frango. Por que é que o senhor pode comer frango e o seu gato não pode comer passarinho? Vai trabalhar. E lá foi o Chico. Ligaram, volta o carro para pegar o Chico e ai se não fosse. Então note que não há facilidade na tarefa do bem, mas há um prazer tamanho quando você realiza, de superação, que lhe dá paz de espírito, que lhe dá alegria de viver. Então, este foi nosso querido Chico Xavier. Ele era um homem extremamente alegre, contente, feliz, mas que enfrentava perseguições, dificuldades. Quando o Chico mudou, lembra-se, 5 de janeiro de 1959, quando ele foi mudar para Uberaba sabia que ele vinha. E à época o movimento católico era muito poderoso em Minas Gerais. O bispo, porque só 3 cidades de Minas tinha bispo, que era Belo Horizonte, que era Uberlândia e Uberaba. Uberaba, o movimento católico era fortíssimo. Uberaba tinha bispo. O bispo, para prevenir a vinda do Chico, mandou fazer 100 mil cartazes. 100 mil cartazes é cartaz que não acaba mais. Estou falando de 5 de janeiro de 1959. Você imagina 100 mil cartazes com a sua foto. Era a foto do Chico. Ele mandou pregar em todos os muros, todos os postes, todas as repartições públicas, todos os bares, em tudo quanto é lugar a foto do Chico, escrito Chico Xavier, o louco pacífico. E o bispo defendia: Chico é louco. Mas não um louco perigoso, que baba, que anda armado, que anda com a faca na mão, mas um louco que torna louco, que segue o louco também. Então o Chico é louco, mas quem segue o Chico também é louco, porque um louco gosta do outro, um louco identifica. Olha, 100 mil cartazes. Como há no movimento espírita muitos advogados, muitos chegaram para o Chico, isso depois da mudança, disse: Chico, isso dá um processo em cima do bispo. Quem acusa, o ônus da prova, nunca cabe a defesa, mas cabe a acusação. Todo mundo é inocente até que se prove a culpa, cabendo o ônus da prova, a acusação. Isso é claro no direito. O bispo tem que provar que você é louco, não você ser são. Se eu chego e falo: você é marciano, e lhe acuso, você não é obrigado a provar que não é marciano. Eu que sou obrigado a provar que a minha acusação é verdadeira. Então vamos processar o bispo. Isso dá injúria, difamação e calúnia. Ainda nós pedimos ainda um ressarcimento pelos danos morais. Vamos responder. E Chico falava: meu filho, quem disse que eu não estou respondendo? Estou respondendo conforme Jesus me ensinou, trabalhando pelos que sofrem. O bispo acaba morrendo, e Chico Xavier no movimento católico hoje está do lado do Papa. Se você entrar numa igreja católica e falar mal de Chico Xavier, eu aconselho deixar o carro ligado do lado de fora, porque é o tempo de você pular com o vidro aberto e o carro sair cantando pneu. Por causa do respeito que vai passando, por causa dos anos. Então, note que nós temos tudo para dar certo, o que falta é boa vontade. Chico Xavier, certa vez, os espíritas de São Paulo, alguns que eram o que chamavam-se Uberaba, vinham uns intelectuais de São Paulo, que eram professores, mestres, doutores, chegaram para o Chico, isso lá em Pedro Leopoldo. Falaram: Chico, você para a mediunidade é fantástico. Quando você segura um lápis nas mãos, só Deus sabe o que vai acontecer. Você psicografa poesia. Chico fazia poesia com uma facilidade. Você faz histórias, romances. Chico, onde estão os músicos, os grandes compositores? Mozart, Beethoven, Johann Sebastian Bach. Onde está Vivaldi? Onde estão todos esses gênios compositores que hoje, 200, 300 anos, tocamos músicas deles? Onde estão? Ninguém tem capacidade mediúnica para poder recebê-los, a não ser você.
Você tem, Chico. Você pode. Chico disse, não posso, meu filho, porque eu sou muito ignorante. Chico, daquele jeito eu não sou nada. Não pode, Chico, porque se tiver alguém na face da terra para receber Beethoven, Mozart e para fazer uma... É Chico Xavier. Falou, meu filho, sabe por que não? Quando alguém vai escrever, o médium precisa saber o que é lápis, né? Ele não escreve com o dedo, tem que segurar um lápis. Preciso de papel, preciso de lápis para escrever. Eu preciso, pelo menos, saber o que é a letra A letra B, para ajudar um pouquinho, né? Se eu não sei segurar um lápis, eu segurar do lado errado, como é que eu vou escrever alguma coisa? Esses compositores, meu filho, fazem através do piano. Música, eles compõem, todos eles antigamente, no piano. Eu precisaria de um piano, precisaria saber tocar piano. Morreu o assunto ali. Como tudo que Chico Xavier falava corria igual rastilho de pólvora, correu no movimento espírita brasileiro inteiro depois de uma semana, que Chico só não fazia Mozart de Beethoven porque não tinha piano. Um mês depois, o maior importador de pianos do Brasil, que ficava na época no Rio Grande do Sul, mandou um piano novo para Chico Xavier. Não um piano de cauda, aquele piano que você encosta na parede, um piano novo. Aquele que você encosta na parede, mas um piano grande, novo e zero. O piano era tão grande, o Chico estava trabalhando, hein? Lembra-se, trabalhava nessa época na Fazenda Modelo. O piano era tão grande que teve que tirar metade da casa do Chico para fora para o piano entrar, para ficar na sala. O piano lá, Chico chegou, perguntou o que era aquilo, falou, o piano agora não falta nada. Porque você não faltou o piano, está aqui o piano, está aqui o médium, agora fechar o olho e receber, como se fosse simples e fácil. A gente sabe que não é assim, porque se fosse todo mundo fazia. E agora o Chico falou assim, meu filho, não tem como, porque a gente tem o piano, mas eu não sei no piano nem onde é o dó, o ré, o mi, como é que a gente vai começar? É como alguém que não sabe o que é um lápis. Eu não sei se eu pego para baixo, para cima, do lado, eu não sei. Eu precisaria, no mínimo, saber um pouquinho de piano. Eu precisaria, no mínimo, ter aula de piano. Quando o Chico acabou de falar aula de piano, 5 anos depois já estava uma professora de piano em Pedro Leopoldo, porque antigamente muita gente sabia francês, antigamente não era inglês, antigamente no Brasil era francês, e era o bendito piano. Se alguém tocasse alguma coisa era piano, ainda no interior, e tinha uma bendita de uma professora, que era professora de piano em Pedro Leopoldo. Trouxeram a mulher, 5 minutos, ela já estava com as apostilas, resumindo. Combinaram de Chico fazer 30 dias de aula de piano para receber Mozart, Beethoven, Vivaldi. Chico trabalhava. Lembra que eu falei que não faltou nem para enfeitar? Trabalhava. Essas aulas, se ele trabalhava o dia inteiro, que hora que seriam? À noite. À noite, o que é que tinha? Centro. Não dava para ir no centro, que eu tinha que fazer aula de piano. Cancelou 30 dias de centro. No primeiro dia, a aula começou às 7h30, que era o horário do centro. Veio a professora, Chico sentou-se, a professora abriu e começou a explicar. Chico, o piano são tantas teclas, tem tecla branca, ensinar o básico, né? São 3 pedais. Começou a explicar. Lembra-se que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como falar que ele não ia ao centro. O pessoal foi para o centro e o Chico não estava. Foram para onde? Para a casa do Chico. Pedro Leopoldo desse tamanho. Foram para a casa do Chico. Por que o Chico não veio no centro? Nunca faltou? Foram para o centro. Chico, você não vai hoje no centro? Se hoje eu não posso. Estou aprendendo piano. E o povo ficava. No primeiro dia, teve mais de 80 pessoas assistindo a aula de piano de Chico Xavier. Porque qualquer coisa que Chico fizesse era um acontecimento social na cidade. Chico Xavier, se ele fosse trocar, quem conhecer, vamos imaginar que ele vai trocar uma lâmpada. Quando ele encosta na lâmpada, ele lembra de Thomas Edison. Ele conta 18 encarnações de Thomas Edison. Entra na história do cristianismo primitivo, todo mundo chorando 3 horas depois dando passe, ele lembra de lâmpada mais. Ele era um fenômeno, ele era uma coisa assim extraordinária. No primeiro dia, o pessoal começou a ir lá, acho que não tem centro, mas tem piano. E ficava aquela expectativa que a qualquer hora dava um ciricutico no Chico, o Chico fechava o olho e lá vinha Beethoven, vinha Mozart. Não tinha como gravar nada, quem viu, viu, quem não viu, não viu. É ou não é? E quem quer perder uma oportunidade dessa? Porque não tinha como transmitir ao vivo, vamos postar no Face amanhã. Quem viu Beethoven viu, quem não viu, adeus. No segundo dia de 80, passou para 150. Quando eu falo 150 pessoas numa cidade do tamanho de Pedro Leopoldo, é como a gente colocar 10 mil aqui. Era uma
acontecimento social da cidade, mas nem carnaval reunia tanta gente. E Chico não foi ao centro. No terceiro dia não foi ao centro. No quarto dia apareceu. Emmanuel apareceu, conta Chico, quando viu Emmanuel, na hora ele tirou a técnica do piano, o medo era tamanho. E Emmanuel perguntou, o que é que está acontecendo? Como se não soubesse que tem um piano daquele jeito. É uma pergunta que você sabe que não tem resposta. O que é que está acontecendo? O Chico disse, estou tendo aula de piano. Emmanuel disse que é lindo. E todo este povo veio assistir o senhor tocar? Já foi uma pergunta irônica, né? Chico, não. Esses nossos irmãos, se eu não me engano, não era para estar no centro? É. Eu alguma vez combinei com o senhor que o senhor ia tocar piano? Ele disse, não, senhor. Eu não disse lá atrás que a sua missão era o livro. Eu não disse, quando te pedi disciplina, 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 na nossa primeira conversa, que nós íamos escrever 30 livros, depois passamos para 60, depois passamos para 120. Eu não me recordo de ter falado de piano. 5 minutos e eu quero lhe encontrar no centro. Chico fechou o piano e saiu levantando poeira, correndo mesmo, até o centro. Psicografou até umas 8 da manhã, 9. Emmanuel arrancou o couro dele aquele dia. Quando ele chegou, estava o piano lá. Né? Emmanuel disse, precisamos dar um jeito no piano. O piano precisa ir embora. Chico disse, sim, quando der, eu vou buscar alguém para dar o piano. Emmanuel falou, não, meu filho, é agora. O senhor vai dar o piano hoje. E vai dar o piano agora, antes de dormir. Resumindo, foram atrás da professora de piano. Perguntaram para ela se ela queria ganhar um piano novo. Ela não tinha piano, era professora. Piano custava uma fortuna. Ganhou o piano. Tinha que tirar o piano. Não tinha caminhão, não tinha nada. Acharam uma carroça. Juntou o Chico, juntou o irmão dele, André Luiz. Esse André Luiz que nós chamamos André Luiz é o irmão do Chico, que eu cheguei a conhecer, morreu em São Paulo. O espírito André Luiz, quando psicografou, não tinha nome. Quando ele foi assinar, tinha um menino dormindo, Chico psicografando na sala, falou, quem que é aquele menino? Chico falou, meu irmão mais novo, André Luiz, e assinou André Luiz. Juntou André Luiz, juntou Chico Xavier, juntou mais 2 irmãos, juntou a professora que já era de idade, a mãe dela, que era um pouquinho mais de idade, e todo mundo, o carroceiro e o cavalo, colocaram o piano na carroça. Até o piano dobrar a esquina, Chico falou, vai com Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então veja, o que é isso? Não se desviar da tarefa, nunca. Emmanuel não deixava ele desviar da tarefa nunca. Uma das virtudes que caracteriza os espíritos superiores, espíritos de luz, é a disciplina e objetividade. Eles não se perdem no caminho, não obstante o que acontecer. Se chover meteoro, enfrentar dificuldade, passar por um câncer ou ganhar muito dinheiro, se tiver facilidade ou perseguição, se for aplaudido e virar rei ou virar um leproso expulso do próprio reino, ele continua fazendo o que deve ser feito. É este trabalho de continuidade, de disciplina, de perseverança que caracteriza a vida verdadeira de uma criatura que tem condição de dar um passo a mais. E era um homem, volto a dizer para a gente concluir, para poder passar também um pouquinho para a pergunta e resposta. Era um homem que amava a simplicidade. Ele amava as coisas simples. A vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. Certa vez, para concluir, para ver como a gente muitas vezes espera grandes coisas e o importante é o menos com Deus é mais. E o mais sem Deus é nada. Certa vez eu estava no grupo espírita da prece, Chico Xavier e Uberaba, o centro acabou e fomos todos para a casa do Chico. E entramos, quando eu digo entramos, tem mais de 100 pessoas, para o Chico atender, alguns amigos. E eu vi, estava do lado dele, ele atendendo uma senhora, médica, do interior do estado de São Paulo, presidente do centro espírita, no interior do estado de São Paulo. Essa senhora, quando foi conversar com ele, desabou, presidente do centro, e disse, Chico, como dói. Semana passada,
eu fui pescar com o meu marido e mais 2 casais. Isso no Brasil. E levamos os nossos filhos. Era um acampamento de 3 dias. Ficaríamos nós, as mulheres, nós montaríamos as barracas e ficaríamos com as crianças, faz uma fogueira. É um acontecimento que a gente faz todo ano. E os nossos maridos pegam o barco. É um rio extremamente caudaloso, perigoso, de correnteza. Eles pegam o barco e sobem contra a correnteza. Sobem 2, 3, 4 horas. Desligam o barco e vêm pescando depois. Entre subir e descer, demora 10, 12 horas. Chegam para a janta. Eu estou resumindo aqui. Estava cozinhando, né? Tenho 2 filhas pequenas. Mãe tem um 6º sentido. Sabe quando o filho está em perigo, de repente me deu algo. Quando me deu algo, aquele um frio na espinha, eu senti minha filha gritando. Minha filha mais nova gritando. Saí correndo em direção ao rio. E vi que a menor havia caído na água. E a mais velha, entenda bem, a menor devia ter 4 anos, a mais velha 7. A mais nova na água e a mais velha, que viu a mais nova cair, começou a correr do lado, na margem. Correndo, correndo, correndo. Quando ela subiu numa pedra e estendeu a mão a tempo da mais nova passar e grudar na mão dela. Só que a velocidade da água e o peso do corpo puxou, Chico, a mais velha para a água também. E as 2 morreram olhando para mim, dizendo o meu nome. A mulher chorava, eu choro hoje de contar. E ela disse, Chico, e o que dói, eu sou espírita. A mulher era presidente sempre. Eu sei da vida além da vida. Mas dói demais. E Chico já tinha falado várias vezes, a maior prova para alguém é enterrar o próprio filho. Porque antes que você vê aquela criança brincando, alegre, agora num ataúde seminível, corpo gelado, é como enterrar a própria alma e prosseguir vivendo. E Chico, não acharam os corpos até hoje. Porque como o rio é cheio de pedras, os corpos, os bombeiros reviraram o rio inteiro. Mas diz que não tem como, só se explodir o rio. Porque como tem muita pedra, possivelmente os corpos engancharem alguma daquelas pedras e quem for buscar morre junto. Então como dói, Chico, a mulher chorou, Chico olhando. E ela disse, então eu vim me consultar com você, para saber o que é que você tem para me dizer. O que é que você tem para me falar? Eu grudei no Chico. O que é que eu pensei? Falei, ele vai fazer agora um tratado de vida espiritual. Ele é o maior médium espírita do mundo. Esse homem vai contar as encarnações das meninas, vai contar o que aconteceu, ele vai dar uma aula de espiritismo. Sabe o que ele fez? Ele olhou para a mulher e falou assim, minha filha, o que eu posso fazer por você agora? Primeiro ele foi generoso em falar, minha filha, chamou ela de senhora, a senhora conhece mais espiritismo do que eu, quem sou eu para consolá-la? Num gesto de muita humildade. E disse, minha filha, o que eu posso fazer agora é dividir a sua dor e chorar com você. E começou a chorar com ela como se os filhos fossem dele. Ele chorava de soluçar, como se os filhos fossem dele. Foi a primeira vez que eu vi alguém dividir a dor para valer com alguém. O que ele fez? Dividiu a dor com ela. Vamos chorar juntos. Ele chorava de soluçar, como criança, e abraçado com ela, dizia no ouvidinho dela assim, são minhas filhas também, são minhas... E chorava como se fosse a mãe das meninas. Tanto que depois de uns 10, 15 minutos, os dois chorando, a mulher parou de chorar e começou a consolar o Chico. Disse, Chico, tá bom, Chico, eu já estou melhor, eu estou bem. Eu nunca vi aquilo. De quem eu esperava o maior, era o único que teria uma autoridade espiritual para abrir o véu da imortalidade. Ficou de boca calada e chorou com quem chorava também. Então, a doutrina espírita também deve ser para nós um pouco disso, que talvez seja neste mundo contemporâneo e moderno o que nos falta, a presença desse amor, desta bondade,
desta simplicidade, que não custa dinheiro, mas que custa boa vontade. O amor não tem preço. É um tesouro inestimável, mas não há como comprá-lo, só há como senti-lo. Quando nós vivermos um pouco desse amor, poderemos rasgar todos os códigos penais, não haverá crime. Quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não trai, quem ama não se vinga, quem ama não amaldiçoa, é amaldiçoado, mas não amaldiçoa ninguém. Então, quando vivermos esse amor que nosso querido Chico viveu, mas que também irmã Dulce na Bahia viveu, que nosso querido Francisco de Assis, que tantos homens e mulheres, muitas vezes anônimos, talvez, quem sabe, entre nós foram capazes de experimentar, nós com certeza viveremos um mundo mais fraterno, mais feliz, melhor, independente de onde estivermos ou do que possuirmos, nós somos felizes. Porque mede-se a grandeza da vida de alguém, não por aquilo que ele conquistou, mas por aquilo que ele é. É uma pessoa boa, é caridosa, é feliz. Não importa se tem ou não tem, porque tendo ou não tendo, tendo muito ou não tendo nada, de qualquer jeito, mesmo um pouquinho que tem vai ficar nesse mundo. Tudo é transitório, nós estamos aqui de passagem, por isso o ensinamento da vida dessas pessoas é aproveite, enquanto não passa, em caráter definitivo, aproveite, seja feliz. Não há uma única pessoa que eu visitei no hospital até hoje, já visitei muita gente, que está no leito de morte, porque existem pessoas que sabem que vão morrer. Existem pessoas que sabem que não vão sair do hospital. Nunca encontrei nenhuma que no final da vida, sabendo que fosse morrer, falasse o seguinte: por que não comprei mais dólares? Por que não apliquei mais na Bolsa de Valores de São Paulo? Por que não comprei mais mansões na praia? Por que não comprei mais ações na Bolsa de Valores? Nunca reclamam disso. Por que eu não dei mais descalço quando podia? Por que eu não perdoei mais? Por que eu não fui mais feliz? Por que eu me importei com tanta coisa que não tinha valor alguma? Por que eu não me importei com as coisas que tinham valor, com aquilo que eu era? Por que eu não brinquei mais com os meus filhos? Por que eu não perdoei mais? E descobre o sentido da vida às vésperas da morte. E aguarda, através das suaves e generosas prestações de Deus, a oportunidade de uma nova volta ao corpo físico, e depois que volta esquece tudo e vamos atrás só do dinheiro. E não estou falando do mal do dinheiro, só estou explicando para que a gente não viva em função dele, porque dinheiro é um excelente escravo. Enquanto você mandar nele, você faz dele o que quiser, mas o dinheiro é o pior de todos os senhores. Se ele mandar em você, acredite em mim, tenha você milhões de dólares, vai sentir como se não tivesse nada. Porque sempre vai ter a ausência, a dependência, a falta. E se nós não nos contentamos com aquilo que temos, quanto menos seremos felizes com aquilo que não temos, com aquilo que nos falta. Então essa sensação de satisfação pessoal, de planificação espiritual, nós só temos quando estamos bem. Nós só temos quando amamos. Quando amamos, nós temos tudo e percebemos que o resto nunca passou de resto, porque nós tínhamos o principal. Tudo bem? Sim. Já falei 1 hora. Podia ficar 3. Não me deixe falar mais. Posso falar? Vamos. Deu 55 minutos. A gente tem uns 15 minutinhos. Alguém? Para perguntas. Claro, vamos fazer perguntas, trocar ideias, se tiver curiosidade. Tem muita coisa da vida do Chico. Eu contei um detalhe de um detalhe de um detalhe, assim, de uma curiosidade. Nem falei das obras dele, né? Nossa, que eu não falei nenhum livro. Não deu tempo. Alguém gostaria de algum comentário, não necessariamente pergunta, mas algum comentário ou alguma curiosidade, se eu souber responder, com prazer. Eu praticamente sou apaixonado pelo Chico, né? E tudo que fala sobre o Chico eu gosto. Eu não li a biografia dele, apesar de eu ter o livro, não li. Mas a uma que eu escutei que eu achei fantástica foi que tinha um senhor que era como se fosse um mendigo que visitava o Chico, negro, e ele tinha
era sujo e um mau hálito muito grande que ninguém conseguia ficar perto. O Jorge. O Jorge. Conta então do Jorge. Não, deixa ele. Não, mas aí eu queria que... Não, deixa ele falar que é interessante. Aí falando assim que ninguém conseguia ficar perto do Jorge. O Jorge chegava lá, o pessoal afastava. E o Jorge falava perto do nariz do Chico, quase encostando a boca no Chico, e ninguém nunca viu o Chico em algum momento fazer assim, esse cara... Ou limpar, diz que o Jorge também tinha umas feridas. Tinha. Que o Chico também nunca limpou a ferida que o Jorge deixava assim no rosto, que beijava ele. Então, assim... Verdade, nunca. O Chico ia ao leprosário Santa Marta, o maior leprosário do Brasil, ficava em Goiás. Goiânia. Né? Goiânia, capital de Goiás. E aí ficava, o Chico ia, Chico beijava todos. E alguns tinham marca de sangue. Ficava a marca de sangue, nunca ele pegou o lenço e limpou. O do Jorge era uma pessoa que tinha extremamente pobre, o que a gente chama de mendigo hoje. Ele era, e tinha um mau cheiro muito grande. Jorge não tomava banho, não era avesso à água. Tinha um hálito grande, tinha uma ferida na boca. Quando o Jorge chegava, dava um clarão. Quando ele chegava, abria um negócio. Ninguém queria ficar perto do Jorge, porque Jorge cheirava mal. O Jorge ficava até o final. Jorge fazia poesias, declamava, embora fosse quase analfabeto, mas fazia poesias lindas. O Jorge declamava poesia, Chico ouvia. Todo mundo querendo se livrar do Jorge, menos o Chico. Chico ouvia isso no centro. Ouvia o Jorge fazendo 2, 3, 4, 5 poesias. Jorge vinha e beijava o Chico. Beijava. Quando o Jorge estava indo embora, Chico falava: Jorge, meu filho, volta. Faz mais uma poesia daquelas para nós. Voltava o Jorge depois, para desespero de todo mundo. Voltava o Jorge, e ele fazia isso assim com uma naturalidade impressionante, impressionante. Certa vez, eu estava na casa do Chico, no final de semana, isso no quintal da casa dele, e tinha mais umas 15, 20 pessoas. Chico estava descansando depois do almoço, encostou do lado de fora, tem uma TV no Brasil chamada Bandeirantes, Rede Bandeirantes, encostou o caminhão da Bandeirantes. O caminhão, porque você tinha aquela antena da Bandeirantes, uma antena parabólica grande, não sei o que, eu falei, vai ter alguma coisa. Do lado, o muro era dessa altura, então o caminhão mais alto, deu para ver o caminhão. Encostaram, mas deu 2 minutos. Abriu a porta, estavam então o presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. Lembra o Collor? Quando era presidente do Brasil. Entrou o Collor, entrou Dona Rosane, a esposa dele, e um general do Exército Brasileiro, só que sem farda, numa roupa caque, mas eu sei que era general porque ele se apresentou como um general. Entraram os 3 e os repórteres lá fora, os seguranças, tudo, e o Collor ficou sapateando, queria conversar de ver com quem? Com o Chico Xavier. Veja se Chico era importante ou não. Collor era o presidente, não era candidato. Collor era o presidente. Ter o presidente do seu país no quintal esperando ser levantado. Chico velhinho, porque ele pingava um colírio, tinha que descansar 20 minutos. Collor chegou nesse período dos 20 minutos. Estou resumindo aqui, sapateou de um lado para o outro, esperando o Chico, até o Chico avisaram que o presidente estava lá. Chico foi se trocar, colocar o paletó. Chico, que não tem pressa para nada, porque cria na imortalidade, 2 horas para experimentar. Resumindo, Collor entra e vai, abre a porta, está o Chico em pé. Começaram os dois a conversar. Passou, lembra que eu falei que Chico Xavier tinha animal em casa? Passou um cachorro, eu lembro a raça ainda, pequinês. Antigamente tinha um tal do pequinês. Impressionante, dizem no Brasil que geralmente o cachorro fica com a cara do dono. Fica com o jeito do dono. Se o dono é magro, o cachorro é magro. Se o dono engorda, o cachorro engorda. O Chico, lembra do estrabismo divergente? Lembra que eu falei do olho para fora? O pequinês tinha o olho do Chico. Era, cara, o olho do pequinês era esbugalhado. Você já viu o pequinês? E o olho para cá assim, o beijo assim, já viu? Era igualzinho o pequinês, fedido de dar dó. O pequinês passou, isso, o Chico em pé, o pequinês passando, o presidente do Brasil na frente dele. O pequinês passou, Chico pegou o pequinês. Abaixou, pegou o pequinês, segurou o pequinês na frente do presidente. E começou a falar dos animais, da fidelidade dos animais ao ser humano, da bondade dos animais. Para mim, entendedor,
Chico estava falando de animal, mas para mim, entendedor, era um recado muito claro para o presidente. O que ele estava falando, se você tirasse ali a palavra animal e falasse presidente ou senhor, que eu estou aqui segurando, era qualquer pessoa percebia que aquilo começou a falar, esses 5 minutinhos, o golpe de misericórdia. Eu queria mostrar uma foto da cara do Collor segurando o pequenês, a cara de nojo, ele segurando, mas pegou porque o Chico mandou, o santo pediu, não é? Ninguém desagrada. Ele segurou o pequenês, assim, passou a mão um pouquinho, sabe aquela passada assim, né? Aquela passada, devolveu o pequenês pro Chico, foi embora. 7, 10 minutos, exagerando, 10 minutos. Tinha ido embora. Quando ele saiu no portão, Chico aqui, ele saiu, Chico olhou, lembra que a gente estava nos 20? Ele viu uma senhora que eu não tinha visto até aquela hora. Uma senhora extremamente pobre. Pobre de dar dó. Sabe chinela havaiana? O chinelo havaiana dela, não tem a tira de borracha, era de arame, para você ter uma ideia. Estava tão gasto que não tinha borracha, era arame, só para você ter uma ideia. Extremamente pobre, você vê que a mulher era mendiga. Quando o Chico olhou para a mulher, os olhos dele parecia que ele tinha visto uma rainha. Os olhos brilharam, ele sorriu e chamou. A mulher veio. Ele conversou com ela um tempão. Não deu o pequenês para ela segurar. Levou na sala. Deu passe nela. Chico deu passe. A mulher chorou, ele falou não sei o quê. A mulher sentada, ele foi até... Ele tinha uma estantezinha de livro, abriu um livro, pegou algo e colocou no bolso. Eu acho, não vi, que era dinheiro. Ele pegou assim com a mãozinha e colocou na roupinha dela e falou algo, essa mulher beijou a mão dele, beijou a mão dela, conversaram mais 10 minutos, mas tudo isso demorou 40 minutos. E ele a levou ao portão e se despediu como se estivesse despedindo de uma rainha, de um anjo que veio do céu. Era um homem que gastava 10 minutos com o presidente e atendia com carinho e amor. Mas quase uma hora com uma mulher desconhecida que não tinha nome e que nunca descobri até hoje quem era. Então isso é olhar sem desinteresse, que é o que também falta muito no mundo de hoje. Nós avaliamos a pessoa como se precisássemos fazer alguma avaliação. Como se fosse necessário fazer. Nós somos o que somos, damos o que podemos e conseguimos aquilo que já nos esforçamos. Nada mais e nada menos, o resto é saber conviver com isso. Chico convivia com alegria, então o Jorge é uma dessas pessoas que era desespero do povo e a alegria do Chico. Piadista, né? Fantástico, verdade. Uma pergunta, qual foi o ensinamento que você, durante esse período todo, o maior, o que mais te tocou, que você viu ele fazendo, ou que você adquiriu, ou que você aprendeu a ter? Qual foi o ensinamento mais valioso? Todo ensinamento, por mais valioso seja, é ensinado por alguém para que outro possa aprender. Chico ensinava muitas coisas, mas eu não fui lá bom aluno. Portanto, ele ensinou muitas coisas de amor, mas daí para você conseguir amar como o Chico amou, amar como ele, então tudo é um convite, naturalmente. Mas o que me chamava a atenção na vida do Chico era o amor desse homem, porque, por exemplo, Chico foi o maior médium espírita do mundo, isso é indiscutível. Na área da mediunidade é indiscutível, todos são unânimes em dizer isso. Mas Chico era maior ainda fora da mediunidade. Se tirasse toda a mediunidade do Chico, Chico não tivesse escrito um livro, o Bendito era um homem santo. Não no sentido de santidade católica, mas no sentido de santidade, de pureza, de bondade, de amor, de caridade. Chico era isso, independente da mediunidade. Então, o que mais me chamou a atenção dele foi o amor. Chico era o amor em pessoa. E o que mais me chamou, em segundo ponto, que acho que foi o que viabilizou toda a missão do Chico, foi a disciplina. Foi as 3 primeiras coisas que Emmanuel pediu para ele na conversa. Disciplina. Qual a segunda coisa? Disciplina. Qual a terceira coisa? Disciplina. Não boceja, não dorme, não descansa, não reclama, faz o que deve ser feito. Ah, mas faz. Então a disciplina do Chico, que é o que também falta muito hoje. Dizem, na minha terra,
que nós temos muita iniciativa, mas pouca, vamos pegar um verbo novo, pouca acabativa. Quase ninguém termina o que começa. Começa um monte de coisa maravilhosa, fantástica, mas você vai ver daqui a um ano, cadê fulano? Não está mais. Como tem gente que você olha e fala, nossa, mas esse vai longe, hein? Esse vai longe. O povo está certo, foi tão longe que nunca ninguém mais achou onde foi. Não é, porque não basta começar. O Chico, quando começava algo, saiba que não vai até o fim. Vai até o fim. Teve coisas que mudaram de rumo, como as materializações que Chico teve, as chamadas materializações luminosas, que chegou uma época, Emmanuel apareceu. A última materialização que Chico Xavier participou, ele cedeu o fluido para Emmanuel. Emmanuel apareceu, usou a primeira pessoa do singular, que Emmanuel nunca usa eu. A primeira do singular, sempre usa a primeira do plural, nós precisamos melhorar, nós precisamos ajudar, nós precisamos amar, não é? É a primeira vez que ele usa a primeira pessoa do singular materializado. Isso quem me contou foi um amigo já desencarnado, que foi delegado de polícia e prefeito da cidade de Guaratinguetá, biógrafo de Chico Xavier, Rafael Américo Ranieri, que estava nessa sessão. Emmanuel apareceu, foi a última sessão que Chico foi o médium. Ele apareceu e disse, eu, Emmanuel, guia espiritual do médium, e usou a palavra guia, nem a palavra mentor, guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, proíbo Chico Xavier, a partir da data de hoje, de ser médium de qualquer materialização. Porque a missão do Chico é o livro. Porque numa materialização de 50 minutos, Chico perdia 4,5 kg. Nossa, já era muito. Gera mais 4,5 kg, e não é de água, de suor. Ele saía exausto, porque você acha que para ceder aqueles fluidos vem de algum lugar, vem de alguém. Adivinha de quem vinha? E você acha que cedendo aquilo recuperava que hora? Tinha que recuperar depois. Quando ia recuperar, não tinha saúde para fazer os livros. Emmanuel, vendo aquilo, faz o quê? Para a materialização, que é interessante, mas é para 5, 6 pessoas verem. O livro todo mundo vê. Vai fazer o livro é consolador. Nós não podemos colocar a candeia embaixo do alqueire, a luz embaixo da mesa, mas em cima é o livro. Vai fazer o livro, está proibido de fazer materialização. Então mudou o curso também. Mas por quê? Porque aconteceu alguma coisa errada? Não, porque faz parte na nossa vida de acertar as trajetórias. Portanto, respondendo a sua indagação, o amor era de chorar. Tem cada caso dele que a gente chegava do lado dele, já chorava sozinho, sem falar nada. Porque a vibração é tamanha do amor que a pessoa fica assim. Você vê aqueles homens sérios, carrancudos. Quando chegava no Chico, parece que sabe bolo que vai derretendo? Você coloca no calor, a pessoa fica chorando, quase um cachorrinho que você faz assim. E lá o amor constrange os maus. E a disciplina. O bendito era muito disciplinado. Não é fácil você viver 92 anos fazendo não é fácil. Ele era muito disciplinado. E todas as pessoas que se destacaram também nessa área são muito disciplinadas, né? Em todas as áreas. Foram os dois, mas não quer dizer que ele só tinha amor e disciplina. Tinha compaixão, bondade, caridade, amor mediunicamente. Mas eu estou citando do caráter dele, tudo bem? Não citando da capacidade dele. A mediunidade é uma capacidade. O amor é um caráter. A capacidade é momentânea da mediunidade, fica aqui na Terra. Mas o amor que ele tinha, a disciplina leva. Eu estou buscando essas coisas que ele leva, tá bom?